pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a interpolação polinomial, método de Lagrange, tá bom? Fiz um esqueminha aqui bem simples, bem mal feito mesmo, sobre como funciona o método de Lagrange. O método de Lagrange consiste na gente encontrar esse polinômio interpolador. N é o número de pontos que o usuário vai nos fornecer para nós interpolarmos em cima deles, tá? E a gente tem que achar um interpolador polinomial desse formato aqui. E os y são os valores dos pontos y que o nosso usuário vai passar. E esses L's aqui são esses coeficientes que serão calculados dessa forma aqui. Eu acredito que vocês já tenham visto ou estudado isso aí, né? Então, beleza, a gente pode começar a programar o nosso código aqui. Vamos definir método Lagrange. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa? É que o nosso usuário passe para a gente os pontos sobre os quais ele deseja interpolar, né? Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui uma variável pontos. Esse é inteiro de um input. Quantidade de pontos que serão utilizados, né? Ok. Essa é a primeira coisa que a gente vai pedir. E aí a gente precisa criar dois vetores x e y para armazenar esses pontos, né? Esses pares de pontos, tá? Então vamos criar aqui x e y. A gente cria duas listas vazias que serão nossos vetores. E a gente vai entrar for i em range de pontos, né? A gente vai pegar um x, ver se vai ser um float, porque pode ser qualquer ponto de um input x. Colocar o string de i aqui para ficar bonitinho, sabe? Tipo x0, x1, x2 e por aí vai. Igual. Opa. Fecha aqui. E guarda isso no vetor x. A mesma coisa para o y, tá? Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui. Só trocar aqui por y. E armazenar no nosso vetorzão y. Tá, com isso a gente já tem os dois vetores x que nós precisamos, né? Agora, o nosso próximo passo, os dois vetores x não, desculpa, os vetores dos pontos que o nosso usuário passou pra gente, né? Sobre os quais ele deseja interpolar. Tá, agora a gente precisa calcular esses coeficientes aqui, tá? Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou criar uma lista vazia aqui que vai se chamar coeficientes, tá? E aí, conforme eu for calculando o L0, o L1, o L2, o Ln, eu vou armazenando dentro dessa variável coeficiente, tá bom? Porque a gente vai precisar usar lá no final para fazer a conta. Antes disso, a gente precisa pedir esse x aqui para o nosso usuário, né? X é o ponto que ele deseja saber quanto que vale usando o polinômio interpolador, entenderam? Então aqui a gente vai criar uma variável x, vai ser um float, né, de um input, que vai ser o que? Vai ser, a gente pode colocar x igual, né, não, aí vai ficar igual o de cima, a gente pode colocar aqui, valor que se deseja interpolar, sei lá, vocês podem mudar, né? Eu sou muito ruim quando o assunto é criatividade. Tá, agora que a gente tem isso, a gente pode calcular os nossos coeficientes L. Tá bom. Ó, vejam aqui comigo. Quando eu estou calculando o L0, olha para o numerador aqui. O numerador é feito de uma multiplicação de subtrações, não é? Mas olha bem para essas subtrações. É x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4, e por aí vai até o enésimo ponto que o nosso usuário passou. Perceba que no L0 eu não uso o x0 em cima, não aparece x menos x0 para o L0. E olha para o denominador. O denominador também é uma multiplicação de subtrações, só que sempre usando o x0. x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos xn e por aí vai, não é? Então olha bem, tanto no numerador quanto no numerador não aparece o x0, só tirando aqui, né? Mas não tem x menos x0 e nem x0 menos x0. Olha para o L1. O L1 não tem no numerador x menos x1. E não tem no denominador x1 menos x1. Olha para o L2.
O L2 em cima, no numerador, não tem x menos x2 e embaixo não tem x2 menos x2. Então o que, que a gente percebe? A gente percebe que quando o índice do nosso coeficiente L é o mesmo índice do valor x que o nosso usuário passou, a gente não vai mexer, a gente não vai fazer nada, a gente não vai fazer essa subtração. Então como que a gente vai fazer isso aqui no Python? Eu vou entrar primeiro num loop que vai ser for índice in range de quê? De pontos mais 1. Por que pontos mais 1? O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou criando o índice para os nossos coeficientes L. Tá? Então eu vou criar uma lista vazia aqui com um valor igual a 1, que vai ser o nosso L, o valor inicial para o nosso L. E por que pontos mais 1? Olha, veja bem, se o nosso usuário passar para a gente 5 pontos x e 5 pontos y, a gente precisa achar 5 coeficientes L, concordo? Tá. Só que se eu colocar pontos aqui, vai ser em range de 5 e o Python vai fazer só até 4. Essa é a característica do for. Para quem já aprendeu Python, tem um conhecimento básico de Python, sabe disso. Tá? Então vamos lá, por isso esse mais 1 aqui. Porque se eu estou interpolando em 5 pontos, eu preciso que esse range aqui vá até 6. Para ele não pegar o 6, para ele pegar o 5. Entenderam? Tá. Agora eu vou entrar num outro aqui, for j em range de len de x. Porque agora sim eu vou entrar dentro do nosso vetor x, dentro dos valores x que o nosso usuário passou, para a gente ir fazendo essas multiplicações, essas divisões, tá bom? Ok, só que eu só vou fazer isso aqui, qual que era a condição, lembra? Se o nosso índice, se o índice do zero for diferente do j. Essa é a condição, porque quando for igual, lembra, não aparece, não tem x menos x0 no L0, e não tem x0 menos x0 no L0, não tem x menos x1 no L1, não tem x1 menos x1 no L1, não tem x menos x2 no L2 e nem x2 menos x2. Então, o índice precisa ser diferente, tá bom? É por isso. Então, o que a gente vai fazer com o nosso L? O L ele vai receber ele mesmo multiplicado por quem? Por x, que é o ponto que o usuário passou para a gente, que ele deseja saber o valor usando o nosso polinômio interpolador, x menos o vetor x na posição j, né? Que ele vai pegar cada valorzinho do vetor x que o nosso usuário passou para a gente e vai dividir isso aqui por quem? Isso aqui pelo x na posição, aí esse x aqui na posição índice, né? Que é o L0. Embaixo é x0 menos x0 menos x0 menos x0 menos. Então vai ser sempre o índice do L, né? O mesmo índice do L é o mesmo índice do x que eu vou usar embaixo. Menos o xj. E aqui eu tenho garantia que ele não vai fazer x0 menos x0, x1 menos x1 por conta dessa condição aqui, tá bom? É meio chatinho de explicar, mas vocês vão vendo o programa aí e conforme for falando vocês vão entendendo. Tá. Quando eu sair desse for, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar coeficientes na nossa variável coeficientes.append. Eu vou adicionar o nosso coeficiente L, tá bom? Ao final de todas essas iterações aqui, eu vou ter uma matriz, né, na variável coeficientes com cada coeficiente L, com L0, com L1, com L2, com L até Ln, tá bom? E qual que é a última coisa que a gente tem que fazer? A última coisa que a gente tem que fazer é fazer essas multiplicações aqui, tá? Entre o vetor y e a nossa matriz coeficientes. A gente faz essa multiplicação, calcula o valor de cada multiplicação, soma e vê que valor que dá. E esse valor que dá vai ser o nosso valor para o ponto x que o usuário deseja interpolar usando o polinômio interpolador que a gente calculou aqui ao longo do programa, tá? Então vamos criar uma variável aqui pn vai ser igual a 0, pn vai ser a nossa aproximação polinomial, né? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, for i in range de quê? De len de coeficientes. Perceba que aqui eu poderia também usar for i in range de len de y, porque o tanto de ponto que eu tiver no meu vetor y vai ser o mesmo tanto de pontos que eu vou ter, o mesmo tanto de coeficientes, né, que eu vou ter dentro da minha variável coeficientes, tá bom? Por isso que aqui pode ser qualquer um dos dois,
Tá. Aí o PN, ele recebe ele mesmo, mais quem? Mais essa multiplicação aqui, né? Então vai ser o vetor y na posição I vezes coeficientes na posição I também. Aí vai ficar y0 vezes coeficiente 0, vezes o L0, y1 vezes coeficiente 1 e por aí vai, tá bom? Dessa maneira aqui. E quando a gente sair disso, a gente já pode printar o nosso, a nossa aproximação polinomial. Vai ser P mais string de x que o nosso usuário passou, mais, fecha o parênteses, igual a parênteses, vai ser igual a Pn, tá? Então acho que isso aqui já deve funcionar, minha gente. Vamos testar aqui. Eu vou testar, eu quero descobrir o ln de 2.1, tá? ln de 2.1, então eu vou interpolar valores próximos disso. Então vamos lá, vamos chamar a função aqui método Lagrange, tá? Eu vou usar 3 pontos, tá? Vai ser um polinômio de grau 2, tá? Lembro, para quem quiser mais detalhes sobre o método de Lagrange, eu recomendo ler o livro Cálculo Numérico, Aspectos Numéricos e Computacionais, porque eu não quero focar muito nisso aqui, tá bom? Então, quem que vai ser o meu x0? O meu x0 eu quero interpolar sobre os pontos 1. Eu quero saber ln de 2.1, né? Então, eu estou usando a função ln. Quanto que é ln de 1? ln de 1 é 0. Aí eu vou usar o ponto 2, x igual a 2. Quem que é o ln de 2? ln de 2 aqui, calculando, dá mais ou menos 0.7931. E eu vou interpolar sobre o ponto 3 também. ln de 3, calculando aqui, dá 1.0986, tá? E eu quero descobrir quanto que vale o ln de 2.1. Vamos lá. Opa, deu um probleminha aqui. Vamos ver qual é que é, tá? O que pode ter acontecido aqui? Ele está reclamando que o índice da lista está fora de alcance. Ah, é por conta desse mais um aqui. Eu me enganei, minha gente. Então, eu tiro esse mais um aqui porque eu esqueci que ele conta o zero, né? Contando o zero vai dar o número de pontos certinho. Eu não preciso desse mais um aqui. Agora isso aqui deve funcionar. Vamos ver. Vamos testar aqui. 3. 1, 0, 2, 0.69. 31. Opa. 3, 1.0986. Eu quero interpolar para 2.1. Vamos lá, ele achou aí o valor. Então ele achou, usando o polinômio de Lagrange, para ln de 2.1, ele encontrou 0.74659. Usando uma calculadora, vamos ver quanto é que dá esse valor aí. ln de 2.1. Dá um valor bem próximo disso. Aqui tá dando para mim 0.7419. Então tá bem próximo disso. Tá bom? A gente pode interpolar usando, sei lá, 4 pontos. E vamos testar isso aqui. Vamos chamar. Está bem próximo o valor então, tá? Isso o método tá funcionando. Vamos usar aqui 4 pontos. Eu vou usar o 1. Eu vou usar o 2. 0.6931. Eu vou usar o 2.5, tá? Calculando isso aqui, quanto que dá ln de 2.5? 0.9163 aproximadamente. E eu vou usar o 3 também. 3 que é 1.0986, né? Eu quero descobrir o valor de ln de 2.1. Vamos lá. Olha lá, 0.7425, que chega mais próximo ainda do nosso valor real, tá bom? Então é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Às vezes eu me embolo um pouco na explicação, mas o código tá bem limpo aqui para quem quiser ver, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bem limpo aí para vocês verem. Qualquer coisa, me manda um e-mail, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar ajudar da maneira que for possível. Muito obrigado por assistir, deixa o like aí, até o próximo vídeo, fui!